Na verdade, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como explicar Mateus 16, 18? Nesse mesmo capítulo, Jesus também diz: alguns de vocês não provarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Como assim, Jesus? Todos morreram. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus 16. Não saia daí, tem muita coisa boa nesse capítulo. Aproveite esse momento da vinheta, se inscreva no canal, puxe a cadeira, chame a esposa, chame o marido, chame o filho, compartilhe com um amigo, compartilhe com sua célula, com sua congregação, com sua classe da escola dominical. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa já é a segunda leitura. Nós já lemos uma vez e estamos lendo de novo. Aproveite, coloque um café e vamos acompanhar a leitura do capítulo 16. Vamos lá. Glória. Vou colocar aqui para vocês. Vamos que vamos. Cadê você, meu auxiliar? Olha, João Neres 2. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal no céu. Esses elementos estão insultando, estão tirando Jesus do sério, desde o início do ministério. Tudo eles contestam, tudo eles duvidam, tudo eles dizem que não é bem assim. Jesus curou no sábado e eles estão revoltados porque Jesus tirou da prisão, da doença, no sábado. Jesus diz: hipócritas, se um jumento cair numa cova, num buraco, vocês tiram dia de sábado. E eu não posso curar esse homem, não posso curar essa mulher. Então, os fariseus representam o máximo do religioso tapado, do religioso cego, que só enxerga a forma e não enxerga a essência. Aí esses mesmos pedem um sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis o sinal dos tempos? Quase todas as vezes que Jesus fala com os fariseus, os chama de hipócritas, porque é isso que eles são. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Disse: tchau, passem bem. Eu tenho falado para vocês o tempo todo, principalmente na leitura de João, que Jesus gostava mais de estar na Galileia e não na Judéia. E na Galileia ele encontrava pessoas como a mulher Ciro Fenícia, que mesmo sendo maltratada, se lançou aos seus pés e com fé conseguiu a vitória. Ele encontrou o gadareno, que após ser liberto queria ir acompanhar Jesus, já disse: não, fica aí, pregue para os seus. Encontrou a mulher samaritana nessas idas e vindas para Galiléia. Era Jesus de Nazaré, cresceu na Galiléia, fez muitos milagres ali. Só não fez mais entre seus irmãos, porque seus irmãos não criam nele, e o profeta não tem honra em sua casa. Mas por que Jesus não gostava de estar em Jerusalém, na Judéia? Porque esses fariseus, saduceus e mestres da lei sempre contestavam, eram hipócritas. E Jesus não perdia tempo com ele. Eu não perco mais tempo com nenhum herege. Eu não discuto na internet com testemunha de Jeová,
nem com calvinista, nem perco meu tempo, porque são pessoas que não querem sair da sua visão, entendeu? E eu não tenho tempo para ficar debatendo, não tenho tempo a perder com isso, eu tenho tempo a ganhar com quem quer aprender a Bíblia, com quem quer ouvir o texto bíblico e uma explicação simples, tá bom? Esses achólogos ou teólogos que sejam, eu quero a distância, porque quem mais contesta Jesus são os mestres da lei e os fariseus. E Jesus, deixando essa breve palavra, retirou-se, disse tchau, chega. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E quando Jesus está perto, a gente até esquece, né, da comida. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Jesus aproveitou que estava pensando em pão e vai dar um ensinamento sobre o fermento. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Jesus sabe o que nós estamos pensando. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? De quantas alcofas levantastes? Quantos cestos? Foram 12. Nem dos 7 pães para 4.000? E de quantos cestos levantaste? Foi uma outra multiplicação. E não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasse do fermento dos fariseus e dos saduceus, ou seja, da mistura dessa doutrina farisaica que não enxerga a essência do reino de Deus, mas somente contesta, murmura e se acha mais santo do que todos. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Cuidado com a doutrina dos fariseus. Muitos costumam dizer: essa igreja não tem doutrina. Postei recentemente no meu Instagram, está com mais de 2.000 visualizações, um certo pregador dizendo que o pessoal agora não usa mais gravata no púlpito. E coitado, tem um sentado lá sem gravata. Daqui a pouco vão estar sem paletó, daqui a pouco vão estar sem camisa, daqui a pouco vão estar de sunga. É muita falta do que pregar. É muita falta de Bíblia. E a pessoa, quando não tem Bíblia, joga esses jargões e o povo ainda dá glória. Os ignorantes ainda dão glória. Isso é vergonhoso. Farisaísmo, religiosidade, fariseu cego, hipócrita. É isso que eles eram. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Preste atenção que nós vamos entrar num texto muito difícil de entender para alguns e queremos conversar e explicar também para os nossos amigos católicos, pois alguns entendem esse texto diferente, né? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta que Jesus fez. E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Lembre-se que Herodes tinha matado João Batista. Quando ele viu Jesus, ele pensou que era João Batista que tinha ressuscitado para vir pegar ele, né? Quem, quem está devendo é assim, né? Fica assustado com tudo. Então, uns acharam que ele era João Batista, que tinha ressuscitado. Outros achavam que era Elias, outros Jeremias, e outros um dos profetas. E disse-lhes ele, disse Jesus: e vós? E vocês? Os 12. Quem dizeis que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí eu gosto de Pedro por causa disso. Pedro erra porque está sempre tomando decisão, né? Tem o omisso que não fala nada e é o traidor. O nome dele é Judas. Pedro erra e acerta. Aqui ele vai acertar, daqui a pouco na frente ele vai errar, mas ele está sempre, né? Manda eu andar sobre as águas. Foi lá, depois afundou.
mas era Pedro sendo Pedro. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Virou até uma canção muito bonita. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e esta tua igreja. Eita glória. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de João, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está no céu. Muito bom, Pedro. Aí Jesus vai trazer aqui a explicação do versículo que você precisa aprender hoje para não falar o que a Bíblia não diz. Algumas pessoas acham que Pedro é a pedra, por causa desse versículo. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro é a pedra, ou Jesus é a pedra. Veja como está em grego, aqui embaixo. Tá? Eu coloquei uma setinha aí para ajudar, porque nem todos interpretam o grego, mas essa palavra está muito fácil, né? Diz assim: Eu te digo que tu és Petros. Aqui onde o mouse está mexendo, a primeira setinha. Tu és Petros. E sobre esta pedra, onde está a segunda setinha, edificarei a minha igreja. Igreja é essa palavra aqui, ó, eclésia. A minha eclésia. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Opa! Então vamos interpretar. Eu te digo que tu és Petros, pedra pequena, fragmento de rocha, pedrinha, brita. Mas sobre esta Petra, que Petra, Jesus? A declaração que ele acabou de fazer. Aqui, versículo anterior. Tu és o Cristo, filho, aqui, ó, versículo 16. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: Não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Revelou o quê? Que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí o 18, eu te digo que tu és Petros, pedra pequena, fragmento de rocha, e sob esta pedra, que é essa declaração, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Esta pedra que sou eu, a rocha do século, a rocha inabalável, a rocha que Davi, a pedra que Davi jogou e derrubou o gigante, a pedra que Moisés se assentou enquanto Josué vencia os amalequitas. Tu és Petros, pedra pequena. Eu te digo que tu és Petro, pedra pequena, mas sob essa pedra, pedra grande, que sou eu, ou a declaração que você fez, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você ouviu alguém dizer que Pedro é a pedra sobre a igreja está edificada, está errado. O próprio Pedro, em Atos 4,11, diz: Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, a qual veio ser pedra principal e de esquina. Pedro fala mais de uma vez que Jesus é a pedra. Se o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra, aí tu vai querer dizer que Pedro é a pedra. É só ler a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A primeira regra de hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia é essa. A Bíblia explica a Bíblia. Tu és Petros, pedra pequena. Sob esta pedra, pedra grande, rocha, edificarei a minha igreja. Pedro não é a pedra. Jesus é a pedra. Paulo também disse em Efésios 2:20 que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo Jesus é a pedra principal. Então a base é Cristo. Depois vem os apóstolos e os profetas. Tá? Pedro diz que ele é pedra viva, fragmento. Nós somos pedrinhas que vai construindo um edifício. Tá? Mas a pedra principal é Jesus, o Filho do Deus vivo. Tu és Petros, sobre esta
Petra, edificarei a minha eclésia, minha igreja. 19. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa promessa não é exclusiva para Pedro, essa promessa é para a igreja. Todos nós, quando oramos, quando nós ligamos aqui na terra, Deus liga no céu. Né? Essa promessa é para a igreja do Senhor. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Porque Jesus tinha vários, tá? Mas Cristo só tem um. Tá? Jesus é o mesmo nome de Josué. Era o nome comum da época. Mas Jesus, o Cristo, só tem um. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, olha o Pedro de novo. Lá vai Pedro. Segura Pedro aí, gente. Segura Pedro, não adianta. Pedro já passou, já foi. E Pedro, tomando a parte, tomou Jesus à parte, falou, que história é essa que você vai morrer? Não. Começou a repreendê-lo. Esse Pedro é uma figura. Ele começou a repreender Jesus, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Você não vai morrer. Você não vai fazer o sacrifício por toda a humanidade. Eu quero você só para mim, Jesus. Ai, Pedro. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendestes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Não foi o Pedro que agora há pouco disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse, tu és bem-aventurado. Aí mais na frente, ele dá mole, como diz o carioca, ele vacila, e aqui Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Isso é prova de que Pedro era um homem falho, né? E se a cultura católica diz que o Papa é infalível, isso aí não servia para ser Papa. Porque falhou demais, inclusive negou Jesus, negou a fé. Né? Ele erra, vacila, dá brecha, como dizem. E Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Né? Olha que coisa interessante. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observe que ele falou isso depois da atitude de Pedro. Porque Pedro era afoito. Pedro se achava que sempre estava certo, os outros estavam errados. Todos podem te negar, menos eu. Aí Jesus disse, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Se alguém quiser vir após mim, se você quiser ser meu discípulo, Pedro, renuncie-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu estou indo sim para o Gólgota. E se você pensa em ser um obreiro, pensa em ser pastor, pensa em ser meu discípulo, siga-me. Só João seguiu até o Gólgota. Os outros todos abandonaram, inclusive Pedro. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ok? Então, nós que carregamos a cruz, estamos crucificando a carne, fazendo a vontade de Deus e não a nossa, nós vamos achar a vida. Nós achamos a vida. Aqueles que pensam que estão vivendo, na verdade, estão presos ao pecado. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa pela sua alma? Que versículo, né? Pregado em grandes cruzadas. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder
a sua alma. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo a sua obra. Em verdade vos digo, e aqui acaba, que alguns há dos que aqui estão, preste atenção nesse versículo, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Para, Jesus. Para, porque Pedro morreu, Tiago morreu. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Tiago, eu não lembro agora também, mas foi martirizado. Não, o primeiro Tiago aqui, degolado. Pedro, martirizado, Tiago, degolado. Só João morre de morte natural, mas morre. E como é que Jesus está dizendo? Que alguns aqui não provarão a morte. Não é um nem dois. São alguns. Como explicar isso? Fácil. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, amanhã, Mateus 17. Em Mateus 17, vai contar a história da transfiguração. Jesus foi ao monte chamado Monte da Transfiguração, transfigurou-se, ficou com a roupa mais branquinha do que essa camisa, e apareceram para ele em visão, Moisés e Elias. E o Senhor disse para Moisés e Elias, Deus disse para Moisés e Elias, esse é meu filho, se referindo a Jesus. A ele ouvi, ou seja, acabou o ministério de Moisés, a lei, e acabou o ministério dos profetas, seu Elias. Façam a sua continência agora. Quem está no comando é o Filho, é a era do Filho. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que muitos não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, nessa visão, que vem logo a seguir. E, só relembrando, a Bíblia foi escrita sem capítulos e versículos. Então, nós temos um rolo de Mateus. Do capítulo 1 até o 28, é um rolo único. Tá? Então, a história continua para nós aqui, que temos capítulo e versículo 17, que vai contar a história da transfiguração. Quem foram esses que não provaram a morte até vir o reino de Deus? Pedro, Tiago e João. No outro dia, eles viram o reino de Deus vindo sobre Jesus. Esse é meu filho, em quem me comprazo. Ouçam ele. A implantação do reino foi ali. Agora, eles morreram depois. Explicado então, né? Vamos lá. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia toda pela segunda vez, porque já lemos uma vez. E hoje a leitura foi Mateus 16. Eu te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro não é a pedra. Jesus é a pedra. A Petra, a rocha dos séculos. Outra coisa, alguns aqui não provarão a morte sem verem vir o reino de Deus. Foi no Monte da Transfiguração, eles viram Jesus glorificado, transfigurado é a palavra mais certa, glorificado somente depois da ressurreição. Viram Jesus transfigurado numa visão, e ali eles viram o reino de Deus sendo implantado. Glória a Deus. Oremos então. Senhor, muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou esses 23, 24 minutos para entender melhor a tua palavra. Seja conosco, seja com cada um dos teus servos, onde entrar essa live, entre a tua proteção e a tua provisão, no nome de Jesus. Oramos também pelo Brasil, que o Senhor tenha misericórdia dessa nação e abençoe Jerusalém, a cidade de Davi, cidade amada, cidade do grande rei. Aleluia, cidade desenhada na palma das tuas mãos e que está no centro do planeta Terra. Tu és Jerusalém, no meio das nações te coloquei, e no centro da terra te pus, Ezequiel 5:5. Abençoe Jerusalém, que haja paz sobre essa cidade, que haja paz em nossa casa, em nossa igreja, em nossa família, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.